Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos de volta ao ODOM, ao Observatório do Oriente Médio, onde nós conversamos assuntos acerca de política, política internacional, geopolítica, história e cultura do Oriente Médio. Hoje eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês conhecem a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo? A OPEP? Eu imagino que vocês conheçam a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Mas e a OPEP? Quem é essa organização? Para respondermos essa pergunta, nós vamos trabalhar com o seguinte sumário. Vamos conversar um pouco sobre essa organização, como ela foi fundada e os seus principais objetivos. Também vamos conhecer os membros da OPEP. Vamos fazer uma correlação de diferenças entre a OPEP e a OPEP. E depois, vamos ver alguns dados relacionados à OPEP hoje. Não somente de petróleo e gás natural, mas também em relação à energia renovável. Como uma organização de países árabes exportadores de petróleo entende a questão da energia renovável. Lembrando que a visão que eu vou apresentar é a visão da organização, tudo bem? Não é a visão específica de cada país. Bem, senhores, a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo foi fundada em 8 de janeiro de 1968 por Arábia Saudita, Kuwait e Líbia. Dentre os principais objetivos da organização, e aqui desses objetivos eu tirei do site da organização, que todos vocês podem acessar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. E eu também deixei outras fontes que eu usei aqui no livro, aqui na apresentação. Fontes de livro, fontes de relatórios, que todos vocês podem ter acesso. Então, dos 5 principais objetivos aqui, o número 1 é a cooperação dos membros em várias formas de atividade econômica na indústria do petróleo. Número 2 é o estreitamento de laços entre os membros da OPEP. O número 3 é salvaguardar os interesses legítimos de seus membros na indústria do petróleo, de forma individual e de forma coletiva. Lembrando que nos anos 60, anos 70, havia uma disputa entre os estados produtores de petróleo, por conta disso surgiu a OPEP também, com grandes companhias de petróleo, que haviam recebido concessão em décadas anteriores para trabalhar nesses países, para explorar o petróleo e exportar. Então eles tinham suas próprias políticas de trabalho e pagavam royalties para os países exportadores de petróleo. Mas os países de petróleo, com forma de nacionalismo, eles queriam tomar conta de sua própria produção e determinar políticas. Então, teve o surgimento da OPEP em 1960. Em 1968, os árabes tentaram se fortalecer em âmbito regional, discutindo também essa questão. Mas não só isso, como nós vamos ver mais à frente. Havia também o objetivo de garantir o escoamento de petróleo para os mercados consumidores e criar um clima adequado para o capital e a expertise investidos na indústria do petróleo nos países membros. Qual foi o contexto internacional da criação da OPEP? Bem, um pouco antes da criação, no segundo semestre de 1967, houve a Terceira Guerra Árabe-Israelense desde a fundação do Estado de Israel em 1948. Essa Terceira Guerra Árabe-Israelense também é conhecida como a Guerra dos 6 Dias. E nesse contexto da guerra, os países árabes criaram um embargo de petróleo contra os países que apoiavam Israel. Muitos países desses do Ocidente, entre eles os Estados Unidos, mas alguns países europeus também. O que ocorreu nesse embargo
foi que houve uma desunião entre membros da OPEP e os países árabes. E entre os árabes, até mesmo entre eles, como o caso da Líbia, por exemplo. Então, não tinha uma união em torno do mesmo propósito. Na verdade, uma outra constatação, é que o embargo do petróleo só funcionaria apenas em 73, no episódio que foi conhecido como o primeiro choque do petróleo. Foi durante a Quarta Guerra Árabe-Israelense. E por que funcionou em 73 e não funcionou em 67? Porque em 67, os americanos dos Estados Unidos ainda eram autossuficientes na exportação, na produção de petróleo. Então esse foi um dos motivos que cooperaram para que em 67 não funcionasse o embargo de petróleo. O Sheikh Ahmed Zakiamani, esse senhor aqui que nós vemos aqui ao lado, um dos homens mais conceituados da indústria do petróleo no século XX, dos rostos mais conhecidos, chegou a ser conhecido como o rosto da OPEP. Então, ele foi um dos idealizadores da criação da OPEP e ele registra por que em 67 não funcionou o embargo de petróleo. Esse registro está no livro dele, no livro do Jeffrey Robinson, que fez a biografia dele. E o nome do livro é Yamani, The Inside History. O que o Yamani fala? Vamos ler junto. Vou tomar licença com vocês para ler juntos. Ele fala o seguinte: de qualquer forma, os Estados Unidos, como principal alvo do boicote, eram então imunes a essas coisas. Naquela época, as necessidades de petróleo da América podiam ser totalmente preenchidas pelo petróleo do hemisfério ocidental. Ao mesmo tempo, a Venezuela não viu motivo algum para se juntar aos árabes, nem o Irã. Os dois prontamente fizeram uma fortuna, atendendo às necessidades do resto do mundo, enquanto o embargo ainda estava sendo implementado pelos países árabes. Em pouco tempo, até a Líbia deu as costas aos irmãos árabes, aumentando as exportações para a Alemanha Ocidental. Nenhum limite de cotas foi imposto aos países árabes. Eles não falavam coerentemente com uma só voz. Eles não criaram nenhum tipo de escassez de petróleo. A arma do petróleo foi um fracasso abjeto. Só seria realmente um sucesso em 1973. E um sucesso questionável. Eu vou trazer esse questionamento também nos próximos vídeos, nas próximas semanas. Diante desse embargo que não funcionou, a OPEP foi fundada em cima de alguns princípios. Primeiro, que o petróleo não deveria ser usado como arma política. O segundo é que após o fracasso do embargo do petróleo de 67, foi estabelecido o objetivo de manter o petróleo fora da arena política. Discussões de petróleo na OPEP era apenas em relação ao comércio, não à política. Porém, vimos que isso não ocorreu, como em 73. A OPEP também foi criada para evitar a interferência de interesses políticos de países árabes que não eram exportadores de petróleo. E, por conta disso, se tornou um fórum de discussão fora do âmbito da Liga Árabe. Um outro autor, o nome dele é Abdelkader Machu, ele escreveu um livro sobre essa organização. Ele é marroquino. Então o país dele não faz parte da OPEP, como nós vamos ver já no próximo slide. Mas ele colocou aqui uma explicação dos objetivos da OPEP. Então, o objetivo central da OPEP. Ele vai dizer o seguinte: o principal objetivo da OPEP, mas não exclusivo, era promover a cooperação entre seus membros fundadores nos diversos ramos das atividades relacionadas do petróleo. O objetivo era desenvolver um novo quadro diferente daquele da Liga Árabe e liberar o petróleo do crescente estrangulamento da politização e removê-lo da sempre presente tentação
de usá-lo na arena política. Quem são os membros da OPEP? São os países fundadores, a Arábia Saudita, o Kuwait e a Líbia, que fundaram a organização em 68. Em 70 entraram outros países, foram a Argélia, o Bahrein, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Lembrando que os Emirados Árabes Unidos, o Catar e o Bahrein, eles ainda eram emirados que estavam sob a ocupação, estavam sob protetorados britânicos. Só se tornariam realmente estados independentes em 1971. Os Emirados Árabes Unidos, eles então, o seu principal representante era o Emirado de Abu Dhabi. Mas depois os Emirados Árabes Unidos, quando se tornaram unidos de fato, eles permaneceram como membros da organização. O Iraque e a Síria entraram em 72 com uma certa resistência dos países das monarquias do Golfo, por conta de todo o processo revolucionário que eles passaram com o Partido Baath. E Iraque e a Síria tiveram certa resistência, mas foram aceitos na organização. Depois entrou o Egito, em 73, foi removido da organização em 79, depois de assinar os acordos de Camp David, acordo de paz com Israel, e foi readmitido em 89, 10 anos depois. A Tunísia também chegou a fazer parte da organização, mas acabou saindo por motivos particulares do país. Então eles saíram, mas a organização mantém as portas abertas para a Tunísia. Quais são as principais diferenças entre a OPAEP e a OPEP? Eu separei 5 pontos de diferença entre eles. Primeiro que a OPAEP é formada apenas por países árabes. E a OPEP não, é formada por países de diferentes regiões do mundo. Tem países árabes, tem a Indonésia, que é um país muçulmano, mas não um país árabe. Tem o Irã, que é um país persa. Tem Gabão, um país africano, país da África subsaariana. Tem Venezuela, tem o Equador. Então, não é formado apenas por países árabes. A OPAEP favorece a cooperação técnica, ao invés da política. E a OPEP tem se mostrado um espaço tanto de ação política quanto de cooperação técnica. A OPAEP ela tem joint ventures, criadas e patrocinadas por seus membros. Uma dessas joint ventures é o Banco de Fomento Árabe, o APCORP, Arab Petroleum Investment Corporation. Ele é uma joint venture da OPAEP. E na OPEP não tem joint ventures. A OPAEP ela tem um órgão judicial para a resolução de disputas, embora esse órgão seja bastante inativo, mas ele existe. E a OPEP não tem um mecanismo de resolução de disputas judiciais. A OPAEP é uma espécie de mercado comum de petróleo para os países árabes. E a OPEP é uma organização internacional cujo objetivo principal é manter a estabilidade dos preços do petróleo. Então a gente vê que a OPAEP ela é voltada para si mesma e a OPEP ela é voltada para uma projeção internacional. Assim que talvez seria uma forma de destacar a diferença entre essas duas organizações. Aqui eu trouxe alguns dados para que vocês verem. Vocês já podem ver. São dados da British Petroleum e dados do report, do relatório da própria OPAEP. E eu trouxe uma forma de comparação de diferenças de computação de dados. Então a gente não pode confiar 100% em um nem em outro. Mas essa forma de comparação é bastante saudável para quem trabalha com esse tipo de dado. No quesito reservas de petróleo, a gente vê que o top 3 da OPEP é a Arábia Saudita, que é a segunda maior reserva de petróleo do mundo, atrás da Venezuela, o Iraque e o Kuwait. E a gente vê nos dados aqui que todos, pelo menos, têm uma grande participação em nível mundial. Tanto no relatório da OPEP, quanto no relatório da British Petroleum. No quesito produção de petróleo, top 3, de novo a Arábia Saudita está presente. A Arábia Saudita, o Iraque também presente, e os Emirados Árabes Unidos.
e também são os principais exportadores de petróleo da organização e também do mundo. A Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo mundial. E o Iraque, depois da guerra, ainda tem crescido de forma bastante significativa o seu volume de produção e seu volume de exportação de petróleo. Vocês podem acompanhar os dados novamente, os dados aqui mais aproximados. No quesito reservas de gás natural, o Catar ele é o maior representante dessas reservas de gás natural e uma das maiores do mundo também. Talvez, se eu não me engano, o Catar é a terceira maior reserva de gás natural do mundo. Atrás de Rússia, Irã e o Catar vem logo em seguida. A Arábia Saudita também é a segunda maior reserva de petróleo da organização e do mundo árabe. E os Emirados Árabes Unidos vêm em terceiro lugar. Mais uma vez, os dados aqui bem próximos. Mas no quesito produção e comercialização de gás natural, o Catar, ele em 2019, quando foi o ano que eu usei aqui para fazer a comparação, é o maior exportador de gás natural do mundo, na forma de gás natural liquefeito. Já perdeu sua primeira posição para a Austrália, agora em 2020. Em 2020 e 2021. A Arábia Saudita também produz bastante, mas a Arábia Saudita ela comercializa de forma interna. Comercialização doméstica. A Arábia Saudita dificilmente exporta gás natural. O consumo é apenas o consumo doméstico. E a Argélia, como representante do norte da África, vem como o terceiro país que mais produz e mais exporta. E as exportações desses países, o mercado destino é o mercado do leste asiático, é Japão, Coreia do Sul, China, entre outros países do leste asiático, como até o Vietnã, por exemplo. E a energia renovável? O que significa energia renovável para a OPAEP? Para a OPAEP, energia renovável não é energia alternativa, é energia complementar ao combustíveis fósseis. Por quê? Porque esses países da OPAEP, pela escassez de fontes energéticas que eles possuem, além das fontes fósseis, petróleo e gás natural, para geração de energia, dessalinização de água, uma vez que muitos desses países nem possuem rios de fluxo contínuo durante todo o ano. Então, para atender as necessidades de energia desses países, eles empregam petróleo e gás. Então, para eles, não é uma alternativa, mas sim complementar ao grid energético nacional. Mesmo assim, todos os países da OPAEP investem, em maior ou menor grau, com mais sucesso ou menos sucesso, em fontes de energia renovável, especialmente energia solar e eólica. Lembrando que muitos países não possuem rios de fluxo contínuo, como, por exemplo, os países da Península Arábica, a Arábia Saudita, por exemplo, os Emirados Árabes Unidos, o Catar. Então, eles investem em energia solar e energia eólica. Mas alguns países, como o Iraque, a Síria, que tem os rios Tigre e Eufrates, o próprio Egito, com o rio Nilo, eles também investem em energia hidroelétrica. E os Emirados Árabes investem em energia nuclear também. E já foi o primeiro país árabe a integrar energia nuclear em seu grid de energia nacional. Isso foi em 2020, agosto de 2020, quando inauguraram o reator Barakah 1, ou Barakah Wahed, em árabe. Os Emirados Árabes Unidos, eles também hospedam a sede da Agência Internacional de Energia Renovável, que fica em Abu Dhabi. Vamos ver aqui o que a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo fala. Uma fala direta aqui da organização. Feita essa fala, essa manifestação, pelo ex-secretário-geral da OPAEP, durante um discurso durante a 13ª Conferência Internacional de Mineração no Egito, recentemente, em outubro de 2019. Ele disse o seguinte: as energias renováveis
têm participação considerável na matriz energética mundial, principalmente na geração de eletricidade. Porém, ainda são complementares e não alternativas aos combustíveis fósseis convencionais, que continuarão sendo a principal fonte de energia e a mais importante fonte de energia a misturar-se globalmente por longas décadas, de acordo com estudos especializados. Bem, vocês concordam, não concordam? Vocês podem deixar nos comentários também. Essa é a visão do senhor Abbas Ali Al-Malki. Aqui eu encerro a minha apresentação. Gostaria de deixar agradecimento a todos vocês que assistiram o vídeo. Peço que deixem o seu like. Se não gostou do vídeo, acha que eu falei alguma coisa errada, tudo, pode deixar o dislike, pode deixar um comentário. Comentário de qualquer tipo de comentário que vocês quiserem deixar, não tem problema. E, se possível, se inscrevam no canal. Vamos ajudar o Odon a crescer. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana. E nos vemos lá. Um grande abraço.